Paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o pastor Walter Amaral. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder contribuir com a Escola Bíblica Dominical das Igrejas do Evangelho Pleno. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores tão amados, Hélio e Graça Moraes, a qual tem sido canal de bênção para todos nós desse ministério tão abençoado. Agradeço também a oportunidade aos pastores Edma e Flaviano, que estão coordenando muito bem esse trabalho da Escola Bíblica Dominical das Igrejas do Evangelho Pleno. Que Deus possa conceder graça a cada um de vocês. Eu também quero falar a cada um de vocês que ouve esta mensagem, que assiste esse vídeo, que todos nós possamos valorizar a Escola Bíblica Dominical, pois é uma ferramenta muito importante na nossa caminhada com Jesus Cristo. Nós estamos em uma nova etapa, onde nós estamos estudando de forma online e também de forma presencial nas nossas igrejas. Então, é algo muito especial que Deus está nos proporcionando para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Então, que Deus possa abençoar esse trabalho da Escola Bíblica, assim como todos os trabalhos que as igrejas vêm desempenhando com muita excelência. Que o Senhor seja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amados irmãos, eu quero abordar um tema a qual nós pregamos muito. Eu acho interessante que Deus concedeu esse nome ao nosso apóstolo Hélio, Igreja do Evangelho Pleno, ou seja, uma igreja que prega a palavra de Deus de forma completa, de forma plena. Então nós cremos no que a Bíblia nos ensina de Gênesis até Apocalipse e cremos em assuntos muito importantes, pregamos e ensinamos assuntos muito importantes, a qual nos ajudará a andar em santidade e a conhecer a Jesus Cristo e com certeza herdar a vida eterna. Então, nesta aula, eu quero falar sobre pecado. Eu quero trazer aqui uma pequena definição sobre pecado. Eu quero falar um pouquinho de como o pecado ele entrou na humanidade e concluir como nós devemos agir nas nossas vidas, na nossa caminhada com Cristo. Então, eu quero ler o texto bíblico de 1 João, no capítulo 1, versículo de número 8, que diz assim a palavra do Senhor. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu quero trazer uma pequena definição para nós começarmos esta aula acerca de pecado. Pecado nada mais é do que a desobediência a qualquer norma ou preceito de Deus. Pecado é desobedecer a palavra do Senhor. O pecado, igreja, nos afasta de Deus. O pecado nos coloca longe dos projetos, do plano e da presença do Senhor. O pecado, ele nos faz estar distantes daquilo que o Senhor ele quer para as nossas vidas. Como o pecado ele entrou na humanidade? Sabemos que a originalidade do pecado foi lá no céu, quando Lúcifer ele transgride, ele deseja se assentar nas alturas, ele deseja ser semelhante ao Altíssimo, e com isso Lúcifer ele caiu, Deus expulsou ele do céu. E quando Lúcifer ele caiu, ele pôde perceber que Deus se afastou dele, lógico, e Deus ele criou o homem. E quando Deus ele criou o homem, Lúcifer ele faz com que agora o homem também peque, ele erre, ele transgrida, ele desobedeça a palavra do Senhor. Sabemos da história, o homem estava no Éden, juntamente com Eva, e aí a serpente leva Eva a pecar, a desobedecer, a transgredir a palavra do Senhor. Quando Eva ela desobedece comendo daquele fruto e faz com que Adão também coma daquele fruto, a desobediência,
o pecado da desobediência, ele entrou na raça humana. Então é por isso que em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo ser humano, a partir de Adão, nasceu com a natureza pecaminosa. É por isso que em Marcos, no capítulo 6, versículo de número 20, Marcos capítulo 7, versículo 21, Marcos capítulo 7, versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Então, a Bíblia está dizendo aqui que todos os seres humanos são impuros. É do coração do homem que procedem essas coisas. Os homicídios, as imoralidades sexuais, todas essas coisas já fazem parte da nossa natureza adâmica. O ser humano, ele já é pecador por si só. Então, queridos, o que é que nós devemos fazer com o pecado? Nós já entendemos o que é pecado, nós já entendemos que ele entrou na raça humana, nós já entendemos que todos os seres humanos nascem com o desejo de pecar, o desejo de errar. Então, qual é o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é que o homem ele tem o coração impuro, o homem ele se tornou impuro devido ao pecado. Então, com este resultado, o que é que nós devemos fazer para combater o pecado, para viver longe do pecado, o mais distante possível da possibilidade de transgredir a palavra do Senhor? Salmos 119, versículo de número 4. A palavra do Senhor vai dizer assim. Salmos 119, deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia. Eu estou lendo na versão King James, você fique à vontade para ler na versão que você achar melhor. Mas a King James é uma versão que eu gosto muito e aconselho para a meditação de cada um dos irmãos. Salmos 119, versículo de número 11, Versículo de número 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, a Bíblia está nos orientando aqui. Se nós devemos esconder a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra o Senhor, para não transgredir a lei do Senhor. Então você pode me perguntar e dizer assim: pastor, mas eu guardo a palavra do Senhor, eu leio, eu medito, eu me esforço, mas mesmo assim eu caí no pecado, eu errei, eu transgredi a lei do Senhor. Então vamos agora para a epístola de João, a qual nós lemos lá no início. A epístola de João, ela foi escrita, irmãos, pelo apóstolo João, assim como o Evangelho de João, como Apocalipse. E essa epístola ela tem um duplo propósito. O propósito de 1 João foi expor e rebater os erros doutrinários e éticos, aonde falsos ensinadores, falsos mestres estavam trazendo à tona naquela época. E o segundo propósito foi exortar os seus filhos na fé a manter uma vida santa e a comunhão com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Então, esta epístola é uma epístola poderosa para as nossas vidas, para a nossa caminhada cristã. E João, no capítulo 1, versículo de número 8, ele traz essa realidade a qual nós estamos falando nessa noite, que é acerca do pecado. E ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Ou seja, todos nós pecamos, igreja. Todos nós temos falhas, todos nós erramos em palavras, em atitudes, em olhares, em pensamentos. Mas a palavra do Senhor está nos dando aqui um socorro, está nos dando aqui um refúgio. A palavra de Deus está dizendo aqui, no versículo
no capítulo de número 2, versículo de número 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A orientação é não pecar. Mas sabemos que nós somos pecadores, porque nós temos a natureza adâmica. Nós temos o coração corrompido, porque o pecado ele entrou na humanidade. O pecado entrando na humanidade, a corrupção ela entrou no coração, no nosso coração, e nós nos tornamos impuros. Mas 1 João capítulo 2, versículo 1 está dizendo assim: mas se alguém pecar, ou seja, nós já estamos no erro, nós temos a natureza voltada para o pecado. Então, qual é o nosso refúgio? Qual é a nossa arma contra o pecado? Qual é a nossa arma para sermos purificados, lavados e remidos? A Bíblia diz assim: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então a Bíblia está nos dizendo aqui que nós devemos recorrer ao nosso advogado. O nosso advogado é Jesus Cristo. Ele é justo, ele é o advogado fiel. E ele intercede por nós diante do Senhor. Ele foi aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E através do seu sangue derramado, nós fomos purificados do nosso pecado. Então, se nós erramos, se nós fizemos alguma coisa que desagradou, que desabonou, que transgrediu a palavra do Senhor, nós temos que recorrer a Ele, a Jesus Cristo. Eu quero dizer a você, se você errou, se você pecou, se você fez algo que desagradou a Deus, e você está com seu coração entristecido, e você está com seu coração magoado, se o inferno está lançando setas dizendo que você é um pecador, que você não tem mais jeito, eu quero dizer a você, Deus está usando esta palavra, Deus está usando essa aula de escola bíblica para dizer a você, recorra a Jesus Cristo, que Ele é o seu advogado justo e fiel, e através dele o seu pecado será perdoado em nome de Jesus. Então, igreja, nesta aula nós aprendemos um pouco acerca da definição do pecado. Entendemos que nós temos o nosso coração corrompido porque o pecado ele entrou na humanidade. O resultado disso foi que nós nos tornamos impuros e o que nós devemos fazer é meditar na palavra de Deus e recorrer ao advogado justo e fiel, que é Jesus Cristo. Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus, usa, meu Deus, esta aula de escola bíblica, ó Deus, para abrir a mente e o entendimento do teu povo. Que nós possamos reconhecer que somos pecadores, ó Deus, e precisamos do nosso advogado justo e fiel, que é Jesus Cristo. Jesus, eu te peço, meu Deus, usa este vídeo aula, Senhor, para abençoar muitas vidas, para abrir a nossa mente, o nosso entendimento, e que o Senhor, meu Deus, faça uma poderosa obra através desta aula. Que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, através das igrejas do Evangelho Pleno, Senhor. Eu consagro esta aula, eu consagro, meu Deus, este assunto, e eu te peço em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, vai, Senhor, e faz uma obra poderosa na vida de todos esses que estão assistindo esta aula. Eu oro e abençoo todos os alunos, todos os membros da Igreja do Evangelho Pleno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que concorda diz amém, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Medite nessa palavra. Escute todas as aulas, as videoaulas da Igreja do Evangelho Pleno, que é uma bênção. E participe também presencialmente da Escola Bíblica Dominical, que certamente você vai crescer muito na graça e no conhecimento do Senhor. Um forte abraço, Deus te abençoe.